Paz do Senhor, quem vos fala, pastor Paiva Júnior. Eu quero justamente usar um texto da palavra de Deus que se encontra no capítulo 42 de Jó, quando Jó se humilha perante o Senhor. Jó quer se exaltar, querendo se justificar da sua fidelidade, do seu comprometimento com Deus. Deus lhe responde, mostra que Deus, que é Senhor de todas as coisas, né? E que o questionamento de Jó é uma loucura. E Jó, depois da resposta de Deus, se humilha, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que é tão carente e dependente de Deus, né, mais do que todas as coisas. Você vê em Jó 42 dizendo assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Né? Alguns princípios nesse texto nós vamos aprender aqui. O primeiro deles é que toda vez que você se aproxima de Deus, ou que Deus permite que você se achegue a Ele, você nunca vai se sentir grande. Você nunca, jamais vai se sentir maior ou sentir um super-homem imbatível. Toda vez que se aproxima de Deus, quando você está perto da presença de Deus, você vai se sentir bem pequenininho, bem insignificante, bem vazio e bem sujo perante a santidade de Deus. Porque Deus está muito além da nossa imaginação, além de nós. Isaías, quando viu os serafins, entrou no trono, na sala do trono e viu os serafins cantando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías disse: Ai de mim, que sou pecador, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías ali se humilha e reconhece seu pecado porque estava na presença de Deus. Jó também reconhece, quando Deus fala para ele: aonde você estava quando eu criei os fundamentos do mundo, quando eu criei os limites dos mares, quando eu criei os animais. Deus vai mostrando a sua grandeza e quão distante o homem está da divindade, da presença de Deus e de Deus. E quando hoje o homem quer ser mais do que Deus, ou quer ser alguma coisa, ou se acha, né, tão importante, ou quer atrair para si uma grandeza que ele não tem, né, quão inútil nós somos diante da grandeza de Deus. Somos alguma coisa porque Deus nos amou. Se somos algo, temos algo, é por causa da misericórdia, do amor e da compaixão de Deus. Sem isso, eu e você somos um nada, somos ninguém, né? E contender com isso, e contender com Deus, a Bíblia diz que quem contende com Deus é caco no meio de outros cacos. Isso é a nossa realidade. Mas muitas vezes queremos ser mais que alguém, queremos ter o poder, né? Mas João disse assim: convém que eu diminua e que ele cresça. E esta é a vontade de Deus, que nós aprendemos a nos diminuir e reconhecer que Deus, Ele é acima de todos, está acima de todos, né? E voltando ao texto, Jó, ele nos ensina coisas grandiosas. Quando ele se humilha e reconhece que Deus tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quando Jó reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus e que Deus pode, e que ele é pequeno e que ele tem que tapar a boca para chegar para falar alguma coisa para Deus. Deus tem misericórdia dele, fala com ele e muda a sua história. Mas uma coisa interessante, você perceber que muitas vezes você quer um relacionamento com Deus, porque você quer ter um relacionamento com Deus, e você quer ter uma intimidade com Deus, mas um relacionamento é uma via de mão dupla, vai e vem. Muitas vezes você quer ter um relacionamento com Deus, mas você não quer que Deus tenha um relacionamento com você. Você quer usar Deus como empregado, para Deus fazer aquilo que você quer.
Você olha e fala assim, Deus, eu quero ter um ministério, mas o ministério eu quero ser usado desse jeito, dessa forma, dessa maneira, e você quer colocar as características de como Deus deve te usar. Você não quer ser usado como Deus quer, você quer ser usado como Deus, como é a sua vontade. Olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu quero me esvaziar de mim mesmo e para obedecer a tua voz ou para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Muitas vezes é uma hipocrisia nossa. É uma mentira porque você não quer abrir mão, eu não quero abrir mão da minha vontade, do meu sonho, do meu projeto, né? Dos nossos propósitos na vida. Queremos ter uma vida regalada, abençoada, queremos também ser melhor que os outros. Queremos ter o carro melhor que os outros, o celular melhor que os outros, a roupa melhor que os outros. A nossa aparência tem que ser melhor do que a dos outros, né? Quando o texto fala em Filipenses, convém que considere os outros superiores a si mesmo, isso não encaixa muito na nossa vontade. Isso não encaixa muito na vontade da maioria daqueles que dizem, professam a fé em Cristo, ou que desejam ter uma vida íntima com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que pedir para que Deus venha cumprir a vontade dele na sua vida, na maioria das vezes é Deus aniquilar a sua vontade. Você já pensou que Deus quer, para cumprir-se a vontade dele, ele vai aniquilar a sua? Ele vai destruir a sua? Já pensou isso? Raciocina comigo, Deus dizendo assim, que os teus sonhos não servem mais, que os teus propósitos também não servem mais, que os seus objetivos, os seus alvos de vida não mais servem, não mais interessam. Que agora Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida. E quão difícil para mim e para você é aprender isso. Aprender a aniquilar-se a si mesmo, né? O texto da palavra de Deus nos ensina que aquele que quer seguir, né, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Como difícil é para mim e para você negar a si mesmo. Porque pensa no exemplo, se Deus olhar para você e dizer assim, que Ele não quer que você seja rico, Ele quer que você seja modesto, tenha uma vida honesta, né, sem muito luxo, sem muito prazeres, né? Como você reagiria? Como você entenderia e lidaria com essa situação? Se Deus falar para você que quer usar você de uma maneira diferente, não quer usar do jeito que você acha, como aquele pregador famoso, como aquele profeta famoso, e Deus fala assim, não, eu não quero te usar dessa forma, eu quero te usar de outra forma. Se Deus olhar para você e dizer assim, olha, eu não quero que você seja um pastor para ganhar multidões. Eu quero que você seja um pastor para cuidar de um rebanho pequeno de 20, 30 pessoas. E Deus fala assim, essa é a minha vontade para você. Eu não quero nada mais além disso. Como você se relacionaria? Como você aceitaria isso? Será que você entenderia e dizer assim, amém, Senhor, eu faço a tua vontade, eu aceito a tua vontade? Ou você ia reclamar e dizer, Deus, eu não aceito, eu quero multidão, porque nós queremos sempre a grandeza. E nem sempre a grandeza é aquilo que salta os nossos olhos. Ou nem sempre a grandeza é ter a maioria, ou é ter o melhor. Porque a grandeza para Deus, irmão, irmã, você que está me ouvindo, a grandeza para Deus é você ter Deus. É você ter um encontro, é você ter a presença, é você conhecer. A Bíblia nos ensina assim, em Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Preste atenção nessa palavra. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e firmes que não sabes é a revelação acerca dele próprio. Não é quantas almas você vai ganhar. Não é o tamanho da igreja que você vai administrar, pastorear. Ou não é as agendas que você vai fazer como itinerante. Ou não vai ser como você vai usado como crente normal. Mas quer dizer que Deus vai se revelar a você de uma maneira tão profunda, que você vai conhecer um Deus tão vivo, tão verdadeiro, e você vai entrar numa profundidade, numa intimidade com Deus que nenhum homem conheceu, né? E muitas vezes você não quer aceitar isso, não quer ter essa vivência, ou ter essa experiência de aniquilar sua vontade, mas também desejando o melhor, não conquistando o melhor. Desejando a riqueza e não obtendo a riqueza. Porque sem Deus nada somos.
Sem Deus nada podemos fazer. O salmista diz que é em Deus faremos por isso, mas em Deus, sozinho eu e você não podemos fazer nada. Sozinho eu e você não vamos alcançar e nem conquistar nada. Somos carentes, somos dependentes da misericórdia dele. Mas Deus, nesse vídeo, ele quer que eu e você, estou pregando para mim também, que eu e você sabemos se vamos aceitar que a vontade dele se cumpra na nossa vida, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e nós sabemos. Mas será que você quer viver? Porque aceitar na teoria, aceitar no momento de emoção é fácil. Quero ver aceitar na prática, no dia a dia. E Deus, quando Deus exige de você que você abandone os seus desejos, os seus sonhos, a sua diversão, os seus prazeres, e que Deus te tranque você dentro de um quarto e fala assim, busque, ore, jejue e consagre. Que você vê os seus amigos indo para festas, os seus amigos indo para cinemas, para diversão, para comer uma pizza e você em jejum, né? Todo mundo se divertindo e você dentro de um quarto trancado, lendo a palavra e orando. Será que você aceitaria isso, né? E aceitaria e acharia que isso seria o melhor para a tua vida? Ou você queria, não, o melhor de Deus é comer, beber, se divertir, isso é a bênção de Deus. Talvez para quem nunca quis, ou para quem não se envolve, isso é bom, não é errado, não estou dizendo que isso é errado. Mas eu quero dizer para você, eu quero pregar para você que realmente deseja. E tem orado, pedido a Deus uma experiência, querendo ser mais profundo, mais íntimo de Deus. Mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da glória do Senhor, e você desejando isso, desejando essa presença, desejando estar no cerne da vontade de Deus, e que a vontade dele se cumpra, e seja qual for a vontade dele, porque a vontade dele sempre vai ser maior do que a minha, maior que a sua, mas aceitá-la e principalmente vivê-la é o maior desafio que o cristão tem, porque chama-se dependência, depender de Deus, né? Porque quanto mais você deseja as coisas deste mundo, menos da presença, do poder e da unção você tem. Os homens que foram tremendamente usados por Deus, eles abriram mão deste mundo, abriram mão desta vida. A Bíblia diz que aquele que abre mão da sua vida, aquele que perde a sua vida, achá-la-á, mas aquele que tenta ganhá-la, ele perder a sua vida. Porque nós olhamos e achamos que vida boa quando você come bem, você bebe bem, você veste bem, você anda de carro, você passeia, você tem o melhor dessa terra. E para Deus isso é supérfluo, para Deus isso não é nada, para Deus isso não tem valor. E para Deus uma vida verdadeiramente feliz e abençoado é quando você está cheio do Espírito Santo. É quando você conhece Deus. É quando você anda com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia ensina que outros homens, né? Noé andou com Deus, né? E eles viram coisas, souberam de coisas. A eles foram dadas mensagens, revelações tão profundas que a nenhum outro Deus deu. Deus do céu, tanto na terra, ele quer revelar os seus planos, os seus propósitos. Ele quer revelar a sua vontade aos homens. Mas ele não vai revelar a qualquer um. Ele não vai revelar a qualquer homem bonzinho, a qualquer crente que está dentro da igreja. Ele só vai revelar aqueles que realmente estão dispostos a abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Jó olhou para a sua vida, perdeu tudo, perdeu os filhos, netos, perdeu nora, perdeu tudo, perdeu sua riqueza, tudo, né? Mas ele ainda mesmo disse, né? Eu sou. Ele olhou e disse assim, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos eu verei a Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, mas bendito seja o nome do Senhor, né? O que você está disposto a perder para servir a Deus, para conhecer a Deus, ou para entrar na sala do trono? Queremos entrar na sala do trono, mas queremos entrar de graça.
Queremos ter o poder do Espírito Santo, mas queremos de graça. A salvação não é de graça, é pela graça. Tudo tem um preço. E para ter a presença, para ser cheio do Espírito e para entrar na sala do trono, tem um preço. Um preço a ser pago. Um preço a ser vivido. Um preço de renúncia. A Bíblia diz que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, de maneira alguma pode ser meu discípulo. Aquele que não abandona tudo, pai, aquele que abandonou pai, mãe, irmão, receberá 100 vezes nesta vida e no fim a vida eterna. O que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a renunciar para poder ter acesso às mansões celestes, poder ter acesso a revelações de Deus, a poder ter acesso à presença do Pai, a uma intimidade tão profunda que tudo que nessa terra tem se torna obsoleto, desnecessário, sem sentido. Deus está procurando homens assim. Deus está procurando mulheres assim. Que este mundo não tenha mais sentido, mas que ele tenha desejo pelas coisas do céu. Como disse o apóstolo Paulo em Colossenses, já estás com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Pensai nas coisas do céu, não nas coisas da terra. O que você e eu estamos dispostos a perder pela presença de Deus. Jó, quando perdeu tudo, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. A maioria conhece a Deus de ouvir falar. Depois que ele perdeu tudo, que ele abriu mão de tudo e que ele aceitou a vontade de Deus, ele disse: agora os meus olhos te veem. Para os teus olhos ver a Deus, é preciso estar disposto a abrir mão deste mundo, mortificar a sua carne e se encher da presença gloriosa do Espírito Santo. Reflete nessa mensagem, pensa nela, porque Deus está te chamando para um compromisso. Deus está te convidando você para ser um instrumento poderoso na terra. Deus está te convocando para fazer parte de uma lista de eleitos, de homens e de mulheres, que nessa última hora farão a diferença, que nessa última hora terão o perdão do Espírito, que nessa última hora moverão o sobrenatural, que nem Satanás e seus demônios resistirão. Alguém que está na presença do Todo-Poderoso, entregue, aquele que perdeu e renunciou tudo, ele está tão embriagado, tão envolvido, que o mal não lhe toca, porque o Senhor é seu escudo. Que Deus te abençoe e que a mão do Poderoso possa te tocar nesta noite e nesse dia, em nome de Jesus.